Olá, amigos da Tribuna do Paraná, sejam muito bem-vindos a mais um papo com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu sou Leonardo Coleto, estou na companhia do meu colega Alex Silveira. Tudo bom, Alex? Joia, beleza? Nosso convidado de hoje é o candidato João Guilherme do Novo. Tudo bom, candidato? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, bom dia. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Alex. Doutor João Guilherme, uma breve introdução, como sempre a gente faz, concorreu às eleições de 2016 como vice na chapa do candidato Neyley Prévost. Na oportunidade, foram para o segundo turno, disputando ali com o prefeito atual. E agora entrou para o Partido Novo já no ano passado, 47 anos de idade, e concorre aí há 4 anos para a Prefeitura de Curitiba nessas eleições. Um desafio pela frente aí para o doutor João Guilherme. Então eu vou dar início aqui ao nosso tempo, 20 minutos correndo a partir de agora. Então, para a gente começar, candidato, quem é João Guilherme? Olá, muito obrigado a todos que estão nos prestigiando. Olha, João Guilherme é um cidadão indignado com a política, assim como a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, né? Nós ficamos muito tempo afastados do processo político. Nós, eu digo nós porque você, o cidadão comum, o contribuinte, o trabalhador, o empresário, o empreendedor, as pessoas ficaram trabalhando, carregando o país nas costas e os políticos ficaram totalmente afastados da nossa realidade e levaram a política para um caminho muito ruim. Nós não nos indignamos mais quando vemos políticos com dinheiro na cueca. A gente não fica mais assustado quando a gente vê coisas que não poderiam nem existir na política. Ser honesto na política não é uma virtude, é uma obrigação. Então, é isso. Eu sou o João Guilherme, um cidadão totalmente indignado, que está saindo dessa indignação para ação e participando do processo político. Sou aqui de Curitiba, sou natural de Curitiba, tenho 47 anos, já estou com bastante cabelo branco, sou casado, pai de 3 filhas, minhas 3 Marias, e sou médico aqui em Curitiba, sou oftalmologista, trabalho há mais de 20 anos aqui em Curitiba na rede pública e na rede privada. Eu sou o João Guilherme, candidato a prefeito de Curitiba pelo Partido Novo. O Novo tem essa proposta, inclusive, né, de sair da velha política, né, e trazer algumas novas propostas aí. O que te leva a se candidatar à Prefeitura de Curitiba? Né? A gente tem um médico, né, uma formação importante, né, uma carreira, assim, um trabalho que toma bastante tempo, a gente sabe, com estudo e durante a profissão, e aí de repente sai para vice e agora também sai a prefeito, né? Qual é a sua busca para os próximos 4 anos aí, caso eleito, e por que ser prefeito? Acho que Curitiba pode muito mais, né? Curitiba foi sempre uma referência nacional e internacional em algumas coisas. A gente fala de mobilidade urbana, Curitiba realmente foi uma referência. Essa criação da Rua 15, na época do Jaime Lerner, criamos uma Curitiba aqui, uma capital ecológica, tivemos alguns avanços. Recentemente, a Lava Jato, né? Curitiba era a sede da Lava Jato, nos orgulhava muito. E por isso é importante, você que está nos assistindo, Curitiba também tem que ser uma referência em democracia. Curitiba, em todos os seus lançamentos e peças de teatro, sempre Curitiba é o grande teste. Então, nós, aqui de Curitiba, não podemos decidir o futuro da nossa cidade apenas no primeiro turno. Nós temos que ter um enfrentamento de ideias, o debate, nós temos que criar a oportunidade de poder confrontar o atual prefeito de maneira clara, objetiva e transparente. Eu tenho plena convicção de que nós temos a melhor proposta para Curitiba nos próximos 4 anos. Por isso, eu tenho pedido ao eleitor, vamos levar mais 15 dias à eleição, vamos criar o segundo turno, para que a gente possa, daí sim, discutir o futuro da nossa cidade nos próximos 4 anos. E o que eu quero para a nossa cidade é uma cidade mais próxima do cidadão, das pessoas. A minha vocação é cuidar de gente, é ouvir o problema, entender e desenvolver projetos para que possam as pessoas serem bem atendidas. E Curitiba está perdendo essa vanguarda nisso também. Temos que continuar cuidando da cidade? Claro que sim. Vamos deixar Curitiba cada vez melhor, mais bonita, mas vamos deixá-la também mais aproveitada, mais próxima, mais perto do cidadão. É isso que a gente tem que fazer. Serviços da prefeitura melhores para o cidadão, saúde e educação principalmente. Candidato, o senhor como profissional da saúde, vou aproveitar para fazer uma pergunta 2 em 1 aqui. Como que o senhor teria lidado aí com a questão da pandemia? Como seria o tratamento do senhor se o senhor tivesse sido prefeito nessa gestão anterior e tivesse enfrentado a pandemia? E como vai ser a sua gestão
de saúde, aí, caso o senhor venha a ser eleito? Olha, você tocou num tema muito importante, Leonardo. Eu não só teria feito muitas coisas diferentes, como avisei. Provavelmente de todos os candidatos aqui, eu sou o único que avisou oficialmente, porque mandei uma carta ao prefeito, registrada em abril, pedindo uma série de medidas. As três principais eram: 1, teste em massa; 2, ampliação do leitos de UTI; 3, não deixar ônibus lotados na cidade, porque em todo o mundo era isso que as três coisas mais importantes a serem feitas. O prefeito não fez nenhuma das três. O prefeito tem falado muito do passarinho, da asa da economia e da asa da saúde. O prefeito deu um tiro no passarinho, porque ele não cuidou da saúde no tempo certo, ele não preparou os leitos de UTI, que diziam que tinham 1.000 leitos de UTI, na verdade, na hora do pico máximo tínhamos 200, e ele também não fechou tudo muito cedo, não cuidou da parte da economia, e depois que todo mundo já tinha perdido um monte de emprego, ele criou um fundo de aval só para inglês ver. Então, teria feito muita coisa diferente. E é muito importante o que você perguntou agora, porque a pandemia não acabou, gente. Nós estamos vendo agora em Santa Catarina uma alta taxa de reinfecção, com aumento muito grande do número de casos. Florianópolis nunca esteve tão ruim, Blumenau, Vale do Itajaí, e é aqui ao nosso lado. Essa realidade pode acontecer aqui novamente. Então, por favor, senhor prefeito, secretário de saúde, vocês que já erraram tanto e que precisaram, inclusive, confiscar medicamentos de clínicas e hospitais particulares e respiradores, porque não tinham se preparado adequadamente, não cometam o mesmo erro. Já que conseguimos um aumento pequeno de leitos aos 48 do segundo tempo, não desarticulem essa situação. Mantenham as estruturas abertas, porque podemos ter um aumento do número de casos radical e o prefeito pode simplesmente daí fechar tudo porque não tem leito de UTI, assim como ele já fez. Então, não vamos cometer o mesmo erro. Vamos manter a estrutura de saúde, além, é claro, da recuperação econômica, que a gente pode falar um pouco mais para frente, em relação ao fundo de aval. E mais um detalhe só, muito importante. Eu teria feito com que os médicos tivessem liberdade de prescrição dos medicamentos que eles já achem necessário e deixado o medicamento liberado e presente nas unidades de saúde. Médico tem que ter autonomia para fazer o seu tratamento e o paciente tem que ter estrutura para procurar o médico. Esse negócio de fique em casa e espere piorar, não está com nada, não funciona, não deu certo, e se eu for prefeito, isso vai mudar. Vamos aproveitar, né, já que você, né, mencionou essa questão da recuperação econômica, né? A pandemia trouxe a crise em várias áreas, a prefeitura também, arrecadação, fala-se em desconto de IPTU e outros impostos. Como que o candidato pretende levar essa recuperação para os próximos anos, caso eleito? Olha, nós já não tínhamos aqui em Curitiba uma situação econômica tão pujante por conta de uma série de problemas que temos aqui de burocracia e liberação de alvará. Você que é empreendedor, você que está nos assistindo, você sabe o quanto é difícil em Curitiba você começar um negócio, você renovar um alvará, você conseguir um projeto para construção civil em Curitiba, às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos e olha lá. Então já tínhamos um ambiente muito desfavorável aos negócios e nós temos que mudar isso completamente. Vamos criar um hub digital para que as pessoas numa mesma página possam acessar e ter acesso aos alvarás e o licenciamento. Vamos tornar a cidade um ambiente favorável para a criação de negócio. E muito vai também através do crédito. As pessoas não estão conseguindo pagar os próprios impostos, ISS, IPTU. A prefeitura vai fazer um refis, vai fazer uma renegociação dessas dívidas. As pessoas não pagaram boletos atrasados, as pessoas perderam o emprego e querem renovar o seu estoque do negócio e não têm acesso ao crédito. Então, vamos criar um fundo de aval, sim, mas um fundo de aval verdadeiro, onde a prefeitura dá a contrapartida, ela mesma, ou atrai investimento externo, e esse valor pode ser multiplicado de 7 a 10 vezes. Então, por exemplo, 100 milhões de reais, ao invés da gente ficar fazendo só subsídio do transporte público, se a gente coloca 100 milhões de reais no mercado, isso quer dizer que a gente pode colocar 1 bilhão de reais para circular a economia em Curitiba. E isso a gente fazendo a capacitação das pessoas, fazendo o treinamento de maneira objetiva, a gente pode desenvolver a economia de Curitiba com startups, com investimento em tecnologia, com negócios comuns, com negócios simples, bares, restaurantes, academias. Nós temos que reaquecer a economia e aumentar a arrecadação daí sem fazer aumento de impostos, porque no Brasil é a coisa mais fácil do mundo.
O governo está com um problema, vocês sabem, porque a primeira coisa que ele faz, aumenta o imposto que você paga. A IPTU aqui em Curitiba tem sido um aumento vertiginoso nos últimos anos e uma vergonha. Então, nós temos que aquecer a economia, dando crédito e capacitação para as pessoas, e a prefeitura tem que ser amiga do investidor, do empreendedor, do empresário. Tem que dizer mais sim do que não. Hoje é o contrário. Tudo que você pede para a prefeitura é sempre não, fiscalização, e impede você de desenvolver a economia. Nós vamos mudar essa maneira de fazer as coisas aqui em Curitiba, porque eu sei disso, porque eu sou empresário, sou médico, também sou proprietário do hospital, faço investimentos imobiliários e sei quanto é difícil empreender em Curitiba. Candidato, passando pelo seu plano de governo, vamos pegar uma outra área. O senhor cita programas com foco em pessoas em situação de rua. Um dos projetos é o aluguel social. Como é que o senhor pretende ajudar essas pessoas que estão abandonadas e largadas nas ruas com esse programa? Veja só, nós temos duas situações. As pessoas que já estão em situação de rua, elas precisam ampliar, a prefeitura precisa ampliar a capacidade de atendimento dessas pessoas. As pessoas não podem ter só um lugar para dormir e ir embora no outro dia. Ela tem que ter centros que vão receber essas pessoas, como fazem países desenvolvidos do mundo, como Finlândia e Islândia, são exemplos, cases de sucesso, onde essas pessoas são recebidas, tem um lugar para chamar de seu e podem deixar suas coisas e criar um ambiente onde ela se torne um convívio com as pessoas, e ali ela ter a sua capacitação e também o seu tratamento para dependências químicas. Capacitação para pôr no mercado de trabalho e tratar suas dependências químicas. Não podemos ter aqui um lugar onde a pessoa vai dormir e tem medo de dormir, porque se tiver com algum problema na justiça, ela sai de lá presa. Então, nós temos que ter um centro de capacitação muito mais próximo do cidadão, muito mais real. E temos também em Curitiba 200 locais que são favelizados e que as pessoas que estão lá estão muito próximos de virem para a situação de rua. A gente chama de pré-situação de rua. Fazer esse mapeamento, não fingir que não existem 200 mil pessoas em Curitiba nessa situação. Fazer esse mapeamento, encontrar soluções e propor, caso não estejam em boas condições de habitação, propor sim um aluguel social onde essas pessoas terão, por um período de tempo, uma subsistência para que elas não entrem em situação de rua. Isso tudo é muito importante a gente dizer também que precisa de investimento. E para fazer investimento nesse tipo de situação, o gestor público tem que dar bom exemplo de austeridade. Por isso que o Partido Novo prega, e a gente afirma isso e assina em cartório, que a gente vai cortar privilégios. Cortar privilégios quer dizer o seguinte: eu não preciso de carro oficial para ir trabalhar, eu não preciso de assessor e motorista que custa R$16 mil, eu não preciso ter auxílio gabinete e eu nem toda a administração pública. Então, nós vamos cortar privilégios. E queria aproveitar, Leonardo e Alex, dar em primeira mão uma informação aqui para vocês, que eu não falei durante a campanha e falaria num debate, mas como o prefeito sumiu, vive no mundo virtual de Rafael Greca, é o prefeito do TikTok, que fica fazendo dancinha e não vai para a rua discutir as pessoas, então não tive oportunidade de fazer esse anúncio em debate, porque não estamos tendo. Então, eu, doutor João Guilherme, quero anunciar a todos que, caso eleito, abrirei mão do meu salário como prefeito. Não utilizarei o salário como prefeito, a gente não pode devolver, mas todo o salário que eu receber, eu farei doação para as entidades que trabalham aqui em Curitiba do terceiro setor para ampliar essa capacidade. E essa articulação da prefeitura com a iniciativa privada e com o terceiro setor, ela é fundamental. E eu vou dar o exemplo já de cara, porque o meu salário eu vou doar e vou fazer essa participação, porque a minha missão é articular o poder público com o terceiro setor, com as ONGs, que já fazem esse trabalho muito melhor que a prefeitura para pessoas em situação de rua. Então, tem que cortar na própria carne. Tem que ter gente de verdade na prefeitura. É por isso que eu quero ser prefeito de Curitiba. Vamos aproveitar aí o embalo, então, nessa política nova proposta, né? Obras públicas. A gente sabe que elas vão continuar, precisam ocorrer, mesmo sendo asfalto ou não, saneamento básico, enfim. Como contornar o desperdício, né, do dinheiro público, já que a gente observa que em várias gestões muitas obras se arrastam, e a gente pode até citar a linha verde, por exemplo, vem se arrastando e consumindo dinheiro público, né, e não se conclui de forma nenhuma, né? Como um candidato pretende trabalhar essas obras e como evitar esse desperdício? Alex, eu chamo a linha ex-linha verde de linha vermelha, porque a gente tem vergonha da linha verde, né?
É um absurdo. Aí você passa lá no final de semana e feriado e à noite e não tem nada. A obra está parada. Então, isso tem umas coisas que está proposto no nosso plano de governo. Obra pública tem que ser em país desenvolvido. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar várias vezes para dar aula em congressos internacionais e você percebe que as coisas funcionam completamente diferente. As obras funcionam à noite, final de semana. Aqui no Brasil, isso tem que mudar. Então, a licitação tem que ser bem feita. As empresas que vão prestar o serviço, elas não podem estar sob interdição judicial, como acontece aqui em Curitiba, na Mário Torim, lá na linha verde. A prefeitura teve que trocar o prestador porque fez um edital mal feito e não controlou e não fiscalizou. Então, a obra tem que ter início, meio e fim, como é na iniciativa privada. Quando você vai comprar um apartamento, você tem uma previsão lá, entrega para 2022. Se não cumprir, paga a multa. Aqui no Brasil, não. Parece que é brincadeira, é oba-oba, porque o dinheiro não é deles. O político está achando que o dinheiro é nosso, eles não estão nem aí. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso dinheiro. Fazer contratos claros, transparentes e fazer com que as empresas trabalhem fora do horário de pico, no final de semana, de noite e feriado. A gente tem que fazer uma otimização e terminar de uma vez essas obras que estão paralisadas e lembrar que várias foram prometidas na linha verde para fazer elevados e para fazer desatar os nós da linha verde e não foram feitas. Então, temos que fazer investimento em infraestrutura, é fundamental, gera renda, gera emprego, aquece a economia, vamos fazer, mas vamos fazer decentemente e em todos os bairros, em todas as regiões. Chega de asfalto. Eu moro na Água Verde, aqui na Silva Jardim, a rua foi recapada, não precisava, estava super boa a minha rua, não precisava ter feito. A 7 de setembro, a mesma coisa. E lá no Tatuquara? E lá nas regiões onde a gente percebe, em todos os bairros onde as pessoas vivem com barro na frente da sua rua. A gente tem que fazer investimento para todo mundo em todas as regiões. Claro que devemos manter tudo bonito, mas temos que dar prioridade onde se mais precisa de investimento. Candidatos, nós estamos com 4 minutos faltando para a nossa conversa. Rapidamente, o senhor cita no seu plano de governo tornar a educação de Curitiba referência. Como fazer isso? Investindo nos professores. Os professores precisam ser valorizados. Antes de qualquer coisa, valorizar os professores. Eles estão com cargo de carreira totalmente paralisados e mais do que a recompensa financeira, eles estão totalmente com a sensação de desvalorização. Estar próximo aos professores, desenvolver processos pedagógicos junto a eles, e nós temos uma ideia macro de fazer um plano contínuo de aperfeiçoamento dos professores e da região metropolitana. Qualquer prefeito decente tem que integrar totalmente a região metropolitana, mas não só no transporte público com a ajuda do governador do estado passando o pires com a mão. Tem que ir lá e fazer medidas ativas. Então, nós vamos fazer esse plano de recuperação da educação junto com os professores de toda a região metropolitana, com esse perfil de aperfeiçoamento contínuo, para que Curitiba volte a ser uma referência no IDEB. A gente perdeu essa referência, perdemos para capitais como Teresina e Palmas, que tem um investimento muito menor do que Curitiba. E nós vamos fazer isso aqui, porque nós vamos estar próximo novamente dos professores. A gente queria falar sobre segurança pública também, rapidamente aí. Acho que não sei como é que está o tempo aí, Léo. 2 minutos e 30 segundos. Dá tempo. Dá para falar rapidinho. Segurança pública é uma preocupação da população. Qual é a proposta para os próximos anos? A primeira é, obviamente, tentar integrar o serviço de inteligência da Guarda Municipal com a Polícia Militar. A começar da gente fazer uma simples ligação. Você tem um problema em Curitiba hoje, você vai ligar para qual número? Você liga para o 153, manda ligar para você para o 90. Não liga para o 90, manda ligar para o 53. Primeira coisa, a gente tem que ter um número só para a gente ligar para a polícia. Qualquer filme dos Estados Unidos você vai ver lá, 911, sempre é o mesmo número. Então, integrar essa inteligência das polícias e fazer a polícia da Guarda Civil, da polícia da cidade de Curitiba, da Guarda Municipal, estar mais presente nas ruas e perto do cidadão, nas escolas e tendo um policiamento ostensivo preventivo ao crime. Mas unificar a inteligência das duas polícias é fundamental. Perfeito, candidato. Então, 1 minuto e 30 segundos aí para as suas considerações finais. Por que votar no João Guilherme, então? Gente, a gente precisa ter representante de verdade. Gente igual a gente, que tem as dificuldades do dia a dia, que sabe o quanto que custa o preço do pão, sabe quanto
é difícil a gente fazer investimento, a gente pagar o aluguel, a gente ter uma empresa, a gente ser funcionário, a gente andar no ônibus lotado. Nós não podemos mais ter os mesmos políticos de 30, 40 anos, políticos profissionais que estão nos levando para um caminho muito ruim. Nós temos que mudar. O Partido Novo tem justamente essa característica de ter o cidadão comum, o cidadão consciente participando do processo político. Com capacidade, com eficiência, com gestão, nós podemos tornar Curitiba muito melhores. Mas para isso a gente precisa do seu voto. A gente precisa no dia 15 de novembro que você avalie para que a gente tenha uma discussão no segundo turno, para daí sim você poder decidir definitivamente seu voto. Nos siga na rede social, @Dr. João Novo. Lá você vai conhecer melhor nossas propostas e vai ver que nós somos a única candidatura viável. Todos os institutos de pesquisa mostram a nossa campanha com maior crescimento. Nós estamos chegando próximo do segundo lugar, já está tudo embolado no segundo lugar. Eu preciso só que você me ajude, votando no 30, falando com os amigos, falando com os familiares e acreditando que a gente pode e vai viver numa Curitiba muito melhor com a ajuda de todos vocês. Aqui em Curitiba, só o novo é novo mesmo. Muito obrigado. Perfeito, candidato. Muito obrigado pela sua entrevista e desejamos aí boa sorte nas urnas. Boa sorte, candidato. Obrigado para vocês também. Obrigado. E se vocês não têm voto, vocês dois, Leonardo e Alex, votem no 30.